Olá, meus irmãos, paz e graça do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eu me chamo Fabiano Oliveira, evangelista, escritor, e eu quero compartilhar uma mensagem muito importante para você, para a sua vida nesses últimos dias. Passarão, passará todas as coisas, passará, e duas coisas não passarão. Passará, a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra se cumprirá. O que de fato da sua palavra se cumprirá? Então, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse o like para que esse vídeo se torne relevante para mais pessoas, que essa mensagem chegue a outras pessoas. Ah, e o nosso objetivo é despertar em você um propósito. Despertar o propósito e que você, com esse propósito despertado, alcance muitas outras vidas. Isso é um cumprimento da palavra de Deus, né? Porque quando a Bíblia diz, amai uns aos outros. E a mostra é Cristo. O exemplo é ele que se esvaziou de si para poder compartilhar da sua vida com outras vidas. E por isso nós alcançamos a vida que temos para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Quando você compartilha daquilo que você tem, Cristo tinha vida. E o que Cristo compartilha? Compartilha a vida. Eu tinha uma professora de religião, professora Dedé, que ela falava assim: cada um só dá o que tem. Quem tem mal vai dar mal. A árvore boa dá frutos bons. O, a árvore ruim vai dar frutos ruins. A árvore má vai dar frutos maus. Então ninguém vai dar o que não é e o que não tem. Mas nós podemos melhorar a semente que há em nós. E quando a gente melhora a semente que há em nós, aquilo que eu tenho para compartilhar fará outras pessoas a crescerem e a terem sucesso e a gente plantar sementes boas e produtivas. Todas as coisas vão passar. Vai passar as riquezas, nossas famílias vai passar céu, terra, os impérios, quantos impérios já foram levantados, erguidos, e quantos impérios já foram abalados e destruídos. Então, tudo passa, mas duas coisas não passará. Uma delas a gente pensa que passa, mas não passa. A gente pensa que só fica uma. E nós vamos descobrir isso nessa mensagem de agora. Então, não deixe de se inscrever. Nós estamos procurando fazer um projeto muito sério. Nosso projeto é CMD Reino, chamados ao reino. Dentro desse projeto CMD Reino, o qual Deus colocou no meu coração, desse meu ministério. Isso aqui não é apenas um trabalho, isso é um ministério. Eu, como evangelista, servindo como pastor na minha igreja. Dentro desse projeto, chamados ao reino, CMD Reino, eu também te peço que você tenha um aplicativo no Google Play para Android. E você baixa lá também o aplicativo CMD Reino. E nós lançamos esse ano esse livro, Chamados para Reconstruir. Eu quero abençoar com mensagens, tanto desse livro, a sua vida, quanto de outras mensagens. A Bíblia diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Isso é a própria mensagem do Paulo para Timóteo. Devemos pregar a tempo e fora de tempo. Então vamos lá, vamos para essa mensagem. Tudo passa, mas duas coisas permanecem. O que permanece? O que permanece? Eu quero tomar como base o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 9. Eu vou ler, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, lesse e acompanhasse comigo. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, para que ele também se torne relevante. E nós vamos agradecendo que nós estamos começando esse projeto. Hoje Deus falou fortemente para começar.
recomeçar esse canal. Tá? Então vamos lá? 2 Timóteo 3, verso 1. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Da piedade, né? Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se inflamam, infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levados por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo de Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovadas quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu a insensatez de Janes e Jambres. Já já eu falo sobre esses dois rapazes também, Janes e Jambres, que não é citado em nenhum lugar da Bíblia. Mas aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo escreve a Timóteo da prisão. Essa segunda carta de Timóteo, ele faz algumas recomendações no final para que Paulo, abandonado por muitos, mas não por Cristo, ele pede que traga a capa dele, que também não coloque isso na conta do próprio Timóteo por ter sido abandonado. Timóteo possivelmente estava em Éfeso, e ele escreve essa mensagem da cadeia. Em qual situação? Já no fim do ministério de Paulo, onde ele vai dizer assim: combati o bom combate, mantive a fé, né? Não, encerrei a carreira, mantive a fé, combati o bom combate, encerrei a carreira e mantive a fé. A mente da gente às vezes mistura os textos. Ou seja, Paulo estava no final do seu ministério dizendo: ó, estou encerrando a carreira, mas estou mantendo a fé, mas o fiz combatendo o bom combate. Vocês que vão ficar, vocês que estão iniciando ou estão no meio do caminho, que mantenham a carreira e que saibam bem o propósito de vocês. Eu estou aqui para lhe dar um incentivo e que você continue nesse propósito de evangelizar. Mas vamos ao texto. Dentro dessa mensagem, Paulo vai dizer: olha, cuidado com os últimos dias. Parece que Paulo está vivendo nos dias atuais, 2025, a dizer que existem alguns tipos ou vários tipos de pessoas. Mas eu quero alertar você de algo. Muitas vezes essa mensagem, a mensagem bíblica, ela é tomada por certas pessoas de ignorância espiritual. E eu não estou xingando ninguém, é a falta de ignorância, é a falta do conhecimento de alguma coisa. E às vezes as pessoas não têm, se tornam racionalistas e creem apenas naquilo que é estrutura, mas a estrutura ela não está apenas nas questões físicas, elas estão muito mais nas questões espirituais, que forma, né, todo esse conjunto de sistema de empoderamento e de sistema espiritual. Tá? A Bíblia diz que o reino dos céus está dentro de nós. Então, dentro do reino dos céus há um procedimento,
há uma atuação. Assim também como no reino das trevas. Enfim. Mas o que a palavra ela tem infabilidade. É para você crer no que eu vou falar. Em 2 Timóteo, o próprio Paulo escrevendo para o Timóteo, ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. Para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Segundo Pedro, Pedro vai expandir bem essa infabilidade da palavra de Deus. Antes de tudo saibam. 2 Pedro 1, 20 a 21. Antes de tudo saibam que nenhuma profecia da Escritura, nada do que foi escrito, tá, provém de interpretação pessoal. Ou seja, os escritores, os atores da Bíblia, aqueles que participaram, é, eles foram tiveram a interpretação, não teve a interpretação pessoal deles. Olha o que esse texto ainda fala. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana. Nada do que está acerca da Bíblia, nada do que foi escrito, ele vem propriamente de Paulo, de Pedro, de Moisés, de Sofonias, de Joel, de nenhum dos escritores, autores de cada livro. Não vem de interpretação humana, não vem de origem e vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, tudo que tem na palavra de Deus, do que aconteceu, do que acontecerá, ele é impelido pelo Espírito Santo. Então, a palavra é inequívoca, a palavra é infalível e ela não precisa ser atualizada. Ela é atual. João 1:1 e 1:4. Para evitar qualquer tipo de heresia que a Bíblia precisa ser atualizada, ou algum tipo de descrença que ela não é a palavra de Deus. Vai dizer que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso João 1:1. O verbo é a palavra. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus, cheio de graça e de verdade. Então, quem é a palavra? A palavra é Jesus. É aquele que se fez carne. Por isso nós devemos ter a reverência e saber que tudo que está nas Escrituras, ela será confirmada. E ela é confirmada. Salmos, capítulo 14. Vamos lá, rapidinho. Salmos 14. Estava falando esses dias em uma entrevista. Eu quero colocar aqui para que você confie na palavra de Deus, para aquilo que nós vamos falar. Salmos 14, verso 1. Vai comigo. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, o que diz o insensato no seu coração? Não há Deus. Quando eu digo não há Deus, eu não acredito na palavra, o que tem lá é coisas humanas. Enfim, já coloquei essa primeira parte de você precisar crer no que vai acontecer, o que está nas Escrituras, tá? Porque nos últimos dias, por que aconteceu a destruição do povo de Israel e foi preso pela Babilônia? Porque existia profetas que diziam a paz, a segurança, tá tudo bem. Só pregavam mensagens que Israel queria ouvir. E o que aconteceu? Israel pensava que estava tudo bem e veio sobre eles o exílio, a Babilônia invade Israel, faz 3 períodos de saques, de invasões, que no primeiro vai tomar todos os sábios, né? Aqueles mais interessantes para o governo de Nabucodonosor. Depois vai vir pegar os artesãos, mais algumas pessoas para o exílio. E por último vem destruir tudo, o templo, tudo. Por quê? Porque foi avisado do que iria acontecer
e essas pessoas não queriam ouvir. Preste atenção, escute que ninguém sabia quando iria haver Covid, mas veio o Covid. A Bíblia fala que haveria as pragas, haveria terremotos, né? Ó, o meio ambiente seria abalado, né? Guerras, rumores de guerras, tudo isso o princípio das dores, Mateus 24. Mas muitas pessoas não acreditaram. Quando, antes de haver o, a invasão de Nabucodonosor a Israel, Israel foi avisado e também não deu nenhuma credibilidade e aconteceu o que aconteceu. Havia a profecia para destruição de Israel no ano 70, foi feito por Tito e não acreditaram e aconteceu. E quantas coisas que vão surgindo, vão acontecendo e as pessoas só creem depois que acontece. Se o dia do Senhor vier e você não estiver preparado, não haverá outra chance. O Senhor, com a sua longanimidade, ele está anunciando o que vai acontecer. E esse dia do Senhor, ele acontece de duas formas. Ele vai acontecer no dia do Senhor e ele vai acontecer, algo vai acontecer com a gente. Uma certeza que nós temos é que nós vamos morrer, todos nós vamos morrer. Então, quando eu morrer, qual é a minha situação que vou morrer? Quando eu morrer, eu estou salvo? A Bíblia diz que há duas ressurreições. A ressurreição do juízo, para aqueles que não estão no Senhor, e a ressurreição do justo, para aqueles que estarão em Cristo e receberão o galardão, as suas recompensas. Então, a volta do Senhor e tudo que vai acontecer, que nós vamos falar, ela está pautada no dia do Senhor na volta, onde céus e terras serão abalados, e enquanto eu vou partir. Então, se acontecer alguma coisa com alguém, não vou colocar comigo nem com você, como acontece todos os dias, que o trabalhador sai, a família pensa que volta para casa, mas não volta para casa. Quando ele morrer, qual o estado que ele morreu? Nós vamos prestar contas para o Senhor da nossa vida. Então, o que vai acontecer ou eu estando no dia da volta do Senhor, e aí eu preciso preparar se eu não tiver a minha família e aqueles que eu amo, para que na sua morte, ou estando no dia que o Senhor voltar, estejam com o Senhor em suas vidas. Falamos em infabilidade, vamos voltar aqui para essa atualidade, né, de tudo que nós já falamos. Timóteo vai dizer o seguinte: há esse tempo difíceis, onde há esses seres humanos egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes de pais, íntegros. Então, olha como é que está o caos da sociedade. Será que está diferente do que nós estamos vendo hoje? Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Nós temos nos preocupado mais com as coisas materiais, palpáveis, do que a nossa relação com Cristo. Perguntaram, Jesus conta uma parábola a um homem rico. E hoje, se pedir a tua alma, o que tem para dar? Louco hoje, se pedir a tua alma, o que tem para dar? E aquele homem estava pensando em quê? Aquele estava pensando em como aumentar o seu faturamento, em como aumentar o seu depósito, em como manter a sua riqueza e, por consequentemente, a sua família, mas ele não tinha nada para dar para Cristo. E o que nós temos para dar para Cristo? O que nós temos para dar para Cristo é a nossa família, o nosso tempo, a nossa devoção, as nossas orações, abençoar as pessoas, orar pelas pessoas, profetizar pelas pessoas.
O ambiente da sua casa vai depender de você. Em você profetizar em um ambiente que está distraído, um ambiente que está triste, um ambiente que está com situações e você vir como profeta Ezequiel e profetizar no vale dos ossos secos e tirar aquela tristeza da sua casa e tirar aquele ambiente de dívida da sua casa pela palavra. E o mundo é criado pela palavra, o mundo é criado pelo haja, o mundo é criado pelo agir, mas isso precisa ter a transformação de mentes como houve em Romanos, mas como você começa a destruir as barreiras espirituais que nós falamos no início, esse sistema de trevas que bramando, né, a quem se possa tragar ao nosso derredor, para que lhe tire da presença do Senhor e que você não compartilhe aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Estamos no princípio de dores e na formação do anticristo. Olha os sinais. Mateus 24, 29. O que vai acontecer, né? Nesses últimos dias. Eu já vou dizer o que vai ficar. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Apocalipse 6, 15, 16 vai dizer: os reis da terra, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas, e as rochas caiam sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, quando esse dia acontecer, as pessoas estarão se escondendo, tanto ricos, poderosos, escravos, livres, reis, príncipes, estarão indo para brechas de montanha, para cavernas, e dizer: caia sobre nós de tanto terror. Isso está em Apocalipse, mas isso também já foi predito antes, se eu não me engano, Isaías capítulo 3, e eu já estou indo para o final. Quero só abrir Isaías, se não me engano, Isaías capítulo 3. É um dos livros que fala sobre o dia do Senhor. E ele fala praticamente essa mesma mensagem de Apocalipse. Isso, achamos. Isaías 2, verso 17. Ó, a arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naqueles dias as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro. Não vai adiantar nada do que tem. Não vai adiantar você juntar nada. Se cansar e não tiver no Senhor, não vai adiantar. Passarão todas as coisas, mas duas coisas não passarão. 21. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em quem ele deve ser estimado. A mesma mensagem de Isaías, há mais de 2.500 anos atrás, é a mesma que João escreveu em Apocalipse, dizendo que ricos, poderosos, escravos, príncipes, no dia que acontecer o dia do Senhor, procurarão cavernas e vão dizer: caia sobre nós.
caia sobre nós esses pedregulhos, essas rochas, por causa que o Senhor vai fazer o ajuste de conta. Eu sei que muitas pessoas querem ouvir como prosperar, como ganhar dinheiro na internet, como mudar de vida em 10 dias. Não adianta ganhar o mundo inteiro e não perder sua alma. Se você não estiver bem com você, se você não estiver no propósito do Senhor, tudo vai ser muito difícil. Eu quero compartilhar com você a mensagem que está nesse livro. Você pode. Muita coisa que eu estou falando. O livro de Ageu, aqui é o livro de Ageu. Está no link. É, se você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, nós vamos fazer um desconto para você. Você pode comprar pela Hotmart. Você pode comprar. Isso aqui é meu ministério. Tá pedindo, né? Fez esse vídeo. Não, esse é um chamado, só que não se vive nesse mundo sem recursos. E para que essa mensagem chegue a outras pessoas, a gente precisa dos recursos, porque outras atividades que a gente faz, a gente dá atenção, deixa para dar atenção no que é o ministério da gente. E a gente também vai se cansando, mas a gente tem que manter, como Paulo falou, para Timóteo, manter o bom combate, né? Não guardamos a carreira ainda. Então, se você quiser ajudar, se ajude. Se você quiser criticar, se critica. Mas eu tenho algo, e eu tenho certeza que essa mensagem está chegando a muitas pessoas e vai fazer diferença em muitas vidas, porque através da sua conversão, através de você entender o seu propósito com Deus para o qual foi chamado, e você também, todos nós fomos chamados para reconstruir. Se você entender essa mensagem, a tua prosperidade, a tua família, os teus negócios, isso é mensagem do Senhor. Você vai ver o quanto que vai haver desbloqueio na tua vida, na tua família. Porque o Senhor não... Aqueles que trabalham no Senhor, Ele retribui nesta vida e na vida por vir, nesta vida 100 vezes mais, em casas e riquezas, terreno e na vida eterna. Isso é palavra, mensagem de Jesus. Vou colocar no link. Também sou psicanalista, você pode adquirir o livro digital e a análise conosco. Mas eu quero concluir essa mensagem. O que ficará então? O que vai ficar para sempre? Duas coisas: a vida e a morte. Os céus passarão, as riquezas passarão, os impérios passarão, a família passará, pai passará, filho passará, apartamento, tudo passará. Mas a morte eterna, a morte ela fica. Eu morri, acabou. Não, não. Conhecereis a verdade vos libertará. Não. Por que não? Porque Apocalipse 21:8 vai dizer: mas quando aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidades sexuais, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Mas eu sou bom pai, eu sou bom filho, eu sou bom. Cornélio, capítulo 10 de Atos. Cornélio era um homem bom e temente a Deus e dava oferta. O Senhor deu um sonho para Cornélio, para chamar Pedro, para vir até a sua casa, para que ele pudesse aceitar Jesus. Porque se não aceitar Jesus, ele não tinha como entrar no reino dos céus. Então, a Bíblia diz que aquele que confessa o Senhor diante dos homens, ele o confessará diante do meu Pai que está no céu. Você precisa fazer confissão. É preciso crer em Jesus, como diz as Escrituras, e fluirão rios de água viva do seu interior. É preciso, irmão.
Não fique distraído com as coisas dessa vida, não. Não fique distraído com a dor de cabeça, não fique distraído com as dores. Não. Foca no propósito de ter Cristo na sua vida e de você, mesmo com dores, com situações difíceis, você levar o seu propósito, a sua missão ao qual Deus lhe deu. Talvez você seja um evangelista e você não está evangelizando. Você é um pastor e abandonou o pastoreio. Você é uma dona de casa que precisa ensinar os seus filhos e você não está ensinando. Ou você é uma dona de casa que é uma missionária, precisa cuidar da família e ser pregadora do evangelho e você não está fazendo um ministério. O Senhor vai prestar conta aos seus talentos, porque a Bíblia diz também que quem não aplica os seus talentos, ele vai ser muito rigoroso. Ele vai ser rigoroso. Ele vai tirar tudo de você e vai dar para o outro. Então, por isso que muitos estão em situações financeiras difíceis, porque os seus talentos têm sido enterrados. E a outra coisa que fica é a vida eterna. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Qual é a antiga ordem? É viver neste mundo. É essa ordem de que o príncipe deste século cegou o entendimento de muitos. Se ele é príncipe desse século, ele tem influência aqui. Então, esta ordem babilônica que está lá, que está no livro também. Meus irmãos, eu fico por aqui. Espero que você possa. Hoje é o dia da salvação. O dia do aceitável é hoje. Você faça uma reflexão, que você ore, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, veja o que Deus tem para você e que você abandonou, volte aos caminhos do Senhor, volte ao seu ministério, dedique-se, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. As pessoas não querem ouvir mais sobre santidade, as pessoas não querem ouvir sobre morte, sobre ressurreição, as pessoas não querem ouvir sobre pecado, mas é o trabalho que Deus me levantou por esses dias. É para que eu faça isso, meu ministério. Quando você entrar aqui, você vai me ver falando sobre essas coisas. Talvez fique chato, talvez tenha 2, 3 inscritos, ou Deus pode soprar onde Ele quiser, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Polônia, não sei, para Portugal, para Angola. O nosso trabalho é dizer: Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, seja na morte, ou seja no dia do Senhor, você vai prestar conta da sua vida, e só ficam duas coisas: a vida é eterna e a morte é eterna. Fica com Deus, Deus te abençoe, te guarde, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com sua família, e que a presença forte do Espírito Santo inunda de glória a sua casa, o seu trabalho e o seu ministério. Você foi e é chamado para reconstruir. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Eu te amo em nome de Jesus.